Olá a todos os caminhantes para a luz, estamos mais uma vez aqui para partilharmos o Evangelho nessa segunda-feira. O nosso Evangelho de hoje é de Lucas 7, do capítulo de 1 a 10. Quando terminou de falar todas essas coisas ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Certo centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, em perigo de morte. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse curar seu servo. Eles chegaram a Jesus e lhe pediram com insistência: ele merece esse favor, porque ama a nossa nação e até construiu uma sinagoga para nós. Jesus partiu com eles. Não estava longe da casa. Quando o centurião enviou alguns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis na minha casa. Por isso nem fui pessoalmente ao teu encontro, mas dize uma palavra para que meu criado fique curado. Pois eu também estou sob a autoridade de alguém e tenho soldados que me obedecem. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado, voltou-se e disse à multidão que o seguia: eu lhe digo, nem mesmo em Israel encontrei fé tão grande. Os que tinham sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa partilha do Evangelho de hoje, o Senhor vem nos falar várias coisas ao coração. Ele vem nos falar dessa intercessão, mas também vem nos falar da qualidade desse centurião, desse servo, e da humildade dele, mesmo ele tendo uma autoridade, tendo pessoas em seu comando, ele não se acha digno de ir diante de Jesus. Então ele pede aos anciãos, aqueles que o conhecem, para fazer essa intercessão a Jesus. Esse é o primeiro ponto que nós podemos guardar no nosso coração desse Evangelho, É sabermos a nossa realidade e sabermos como vamos nos colocar diante de Jesus. O segundo ponto que o Senhor me fala aos olhos agora enquanto eu lia é que aquelas pessoas, elas pediam com insistência a Jesus. Enquanto Jesus se colocava para falar à multidão, aquelas pessoas se colocaram com insistência, intercedendo por esse centurião. E aí elas foram falando diante de Jesus essa realidade. Hoje o Senhor nos ensina também como nos colocarmos diante dele, Como é que nós devemos pedir ao Senhor, Pela insistência, falar também da nossa realidade, mesmo Deus sendo esse Deus, Jesus sendo esse Deus, esse nosso Senhor que conhece todas as nossas coisas, que conhece toda a nossa realidade. Ele espera de nós também esse passo ao encontro dele. Ele espera que falemos para ele da nossa realidade. E aí aqueles homens falam como é aquele homem, como é aquele centurião. E eles dizem a ele: nós devemos a ele esse favor, ele merece esse favor, porque ele até construiu uma sinagoga para nós adorarmos o Senhor, para nós nos colocarmos lá na presença do Senhor. E aí isso move o coração de Jesus, e Jesus vai com aquelas pessoas, com aqueles anciãos, à casa daquele centurião. E o que mais move também o coração de Jesus nesse caminho, nessa ida para a casa do centurião, é o fato dele mandar outras pessoas ao encontro de Jesus para dizer que ele não era digno de que o Senhor entrasse na sua casa. Ora, vemos aí o Senhor nos ensinar várias coisas. Hoje o Senhor nos ensina como nossa oração deve ser, além de nos ensinar que nada é oculto diante do Senhor, mas nos ensina como nos colocarmos diante do Senhor, da forma humilde, falarmos do Senhor da nossa realidade. E mesmo aquele que vai se colocar como intercessor nosso, aquele que você pede: olha, ora por mim, intercede por mim, ele precisa também ter essa postura diante do Senhor. Diante do Senhor não há nada oculto, mas o Senhor sempre espera que falamos para Ele do que é verdadeiro, daquilo que realmente nós queremos, daquilo que realmente nós precisamos, de forma exata, de forma precisa, de forma também clara, aquilo que está no nosso coração. Não adianta tentarmos falar com várias palavras ao Senhor e esquecermos de falar o principal,
né? E aí esse centurião vai diante do Senhor, envia aquelas pessoas diante do Senhor para dizer que ele não é digno de que ele entre na casa dele, mas que ele reconhece que, como a autoridade que ele tem, ele reconhece também a autoridade de Jesus. Esse também é um ponto principal, reconhecermos que Jesus pode todas as coisas, que não há necessidade, ele diz àquelas pessoas, não há necessidade de Jesus ir à casa dele. Ele acredita que se ele disser somente uma palavra será suficiente. E Jesus se volta para aquelas pessoas e diz que ele não viu tamanha fé em Israel, como ele viu naquele homem com toda essa postura dele, porque ele viu a postura de um homem que pediu para pessoas intercederem, que as pessoas sabiam falar para Jesus como era aquele homem, os anciãos, ele foi tão sábio, e na hora de nos colocarmos diante de Jesus, ele vai nos dizer aí isso também, que nós precisamos ter essa sabedoria, porque quando o centurião pediu para que as pessoas intercedessem, ele pediu para aqueles que o conheciam, que sabiam dos feitos deles, que sabiam da qualidade deles, que iam saber colocar a situação dele diante de Jesus. E isso moveu o coração de Jesus. E antes que ele chegasse à casa, o centurião manda dizer a ele, né, que ele não tem essa dignidade, mas que ele acredita que ele só dizendo uma palavra, o servo será curado. Então, essa humildade de se colocar diante de Jesus, de dizer para o Senhor, eu não sou digno, de reconhecer diante do Senhor que não é digno, e de falar para o Senhor, eu tenho autoridade, como eu tenho autoridade, eu acredito que o Senhor também tem, porque é isso que esse homem está dizendo a Jesus naquele momento. E é isso que o Senhor nos fala hoje também, né? De nos reconhecermos diante dele, como nós estamos, como nós somos, né? E de falarmos para o Senhor o que nós queremos realmente, de demonstrarmos essa fé. Esse Jesus, ele vem nos dizer hoje, que não precisa muita coisa, basta que ele diga uma palavra e as curas acontecem. É isso que o Senhor vem nos dizer hoje, para mim e para você. Então que hoje eu possa guardar no meu coração e você possa guardar no seu coração, que ao nos colocarmos diante de Jesus, que seja reconhecendo todas as nossas dificuldades, a nossa humildade diante do Senhor e falando para o Senhor, acreditando que Ele pode, agarrado nessa fé que Jesus pode, que Ele pode não vir diante de mim como presença, ou eu posso não senti-lo, mas eu tenho que acreditar que Ele só precisa dizer uma palavra e as curas vão acontecer. O meu pedido vai ser atendido. E quando formos pedir para que alguém interceda, temos esse cuidado, que a pessoa nos conheça, que ela tenha essa humildade de estar diante de Jesus para pedir aquilo que é nossa necessidade, e que ela também tenha a humildade de ter a insistência diante de Jesus, de insistir, que a palavra vai dizer, né? Batei e vos será aberto, e vos abrirá, né? Buscar e encontrarei, mas é com a insistência, não é na primeira batida, às vezes não é na segunda batida, mas a insistência, a humildade, a fé faz mover o coração do Senhor e as curas acontecerem.